cocriação de realidade. Às vezes eu fico até meio assim de falar sobre cocriação, porque as pessoas têm a gente tem uma visão hoje no mundo muito superficial de tudo, né? Acho que essa pandemia veio também para isso, para que a gente se aprofunde, né? Depois eu falo para vocês sobre as mensagens que a espiritualidade mandou, sobre tudo que está acontecendo e sobre esse processo da pandemia, que em vez de ser uma coisa ruim como a gente pensa, é uma coisa excelente para o planeta. A gente vai colher os frutos depois, tá? Porque a gente está no processo de iluminação. Então, o vídeo hoje é sobre cocriação de realidade, tá? E quando a gente fala de cocriação de realidade, que a gente entra em assuntos que são relacionados à frequência vibracional e várias coisas, a gente tem que entender que a gente está num processo dentro da espiritualidade, tá? E que não é coisa só relacionada a você ganhar dinheiro, porque a prosperidade envolve várias coisas, né? Prosperidade envolve dinheiro, envolve você estar bem em família, envolve você estar bem de saúde, envolve tudo de bom e de próspero que a gente pode ter na vida. Não é só dinheiro. Porque eu vejo que hoje assim, quando a gente começou a entender de eletromagnetismo e de mecânica quântica, isso foi uma coisa muito boa para o planeta Terra, porque começou a se unificar, embora 1% que eu acho da humanidade que estuda isso ainda é um percentual muito pequeno, mas começou a unificar pessoas que vinham pessoas agnósticas, ateus, porque todo mundo quer dinheiro e as pessoas pensam que é só dinheiro, né? A gente tem que entender tudo que tem por trás, gente, todos os ganhos muito maiores do que a gente tem do que ganho financeiro, tá? Então hoje a gente vai falar de prosperidade, de cocriação de realidade. E para quem não me conhece, eu sou a Adriana, sou formada em comunicação, sou ativista quântica, estudo espiritualidade há mais de 35 anos, né? Há 3 anos atrás, graças a Deus, foi um segundo divisor de águas na minha vida. Eu comecei a estudar muito a física quântica, a metafísica, e eu passei a entender de eletromagnetismo. Isso foi a segunda chave, né? A primeira foi quando eu conheci o kardecismo e eu comecei a entender a vida após a morte, eu comecei a entender todas as questões espirituais. Mas a gente não trata de religião, não, tá, gente? Aqui no canal. A gente trata de conhecimento, a gente trata de expansão de consciência, a gente trata de desenvolvimento humano e crescimento espiritual, que é o que de fato importa pra gente. Não importa, você pode ser de qualquer religião, você tem conhecimentos que podem agregar na sua vida, que podem melhorar muito a tua vida aqui na Terra, o estágio que você está, a encarnação que você está aqui. E a gente precisa de conhecimento para isso, porque a gente cria toda a nossa realidade em modo inconsciente, se deixando levar, mas na verdade é você que está criando. Quando você tem consciência, você tem potencial de fazer escolhas. Quando você não tem consciência, você cria um monte de porcaria para a sua vida, que você nem imagina que é você que está criando. Você acha que é o destino, você acha que é um castigo, você acha que é uma punição, e não é, é a tua frequência, tá? Então já me apresentei, né? Muita gente não me conhece, quem está chegando no canal agora. Eu moro aqui em Gênova, no norte da Itália, e trabalho com turismo. E, enfim, tenho projetos com turismo hoje, sou acompanhante de turismo oficial aqui no país e tenho esses projetos espirituais porque eu entendo que quanto mais a gente estuda e a gente tem responsabilidade sobre as informações que a gente detém nas mãos, a gente tem que passar para as outras pessoas, né? Porque a gente está num processo de iluminação do planeta, aonde precisamos nos iluminar todos, porque somos todos uma coisa só, somos consciências em frequência de onda, fazemos parte do todo que é Deus, de uma coisa só unificada, não tem como a gente estar separado. Quem tem a visão da separação é o ego, que acha que ele é aquela coisa individual. Mas está todo mundo junto, gente. Então, a gente está sempre buscando melhorar a felicidade aqui na Terra. Essa Terra só vai ser um local onde todos estão bem e todos estão felizes, né? Quando a gente iluminar como um todo. Então, esse é um processo que vai ter que vir. Embora a gente esteja todo mundo entrelaçado junto, a gente tem nosso livre-arbítrio, a nossa consciência ligada, mas individual ao mesmo tempo, no sentido de que a gente tem que trabalhar nós, a nossa parte, e a gente veio aqui para quê? A gente saiu do todo, dessa frequência universal, maior de tudo, universal, que é o amor, né, o vácuo quântico, foi colocado aqui para o nosso processo de evolução. E qual é
eu vou falar palavras italianas, às vezes me confundo italiano com português, eu falar escopo. Qual é o objetivo disso? É a gente tornar a fonte, é a gente voltar para a fonte, é a gente ter a conexão com a nossa essência, que é Deus, né? Que a gente tem a centelha divina da gente dentro da gente, a nossa centelha divina é uma parte de Deus dentro de nós, a gente tem todo o poder de Deus dentro da gente. É por isso que a gente cocria as coisas e não sabe. E por que Deus não interfere? Porque Ele dá o livre-arbítrio. E a partir do momento que Ele é uma energia imensa de amor, imensa, só tem amor e generosidade em Deus, Ele fala sim para tudo que a gente pede. Como que a gente pede para Deus? Como que a gente se comunica? Como que a gente cria a nossa realidade? Através da nossa frequência vibracional. Então não adianta nada a gente ficar rezando ladainha, ao contrário, às vezes a gente está pedindo e a gente tem mais problemas. Por quê? Pelo modo como a gente está pedindo. Porque Deus não entende palavras. Embora tudo no mundo seja ondas de informação e palavras sejam informações também, através delas a gente emite um campo vibracional. Esse campo que chega lá em cima. E é esse campo que retorna. Sabe tudo que vai e volta? O eletromagnetismo, né? Então, volta o resultado daquilo. Então, quando a gente está orando, meu Deus, eu quero isso, a gente está chorando, a gente está desesperado, é claro que toda a equipe espiritual, que o mundo espiritual, que os seres de luz que nos auxiliam, que nos ajudam, eles estão atentos a isso. Só que se a gente continua naquela frequência de lamentação, de reclamação, de tristeza, de lamúria, de desgraça, de tudo quanto é coisa ruim, e a gente põe o foco não na solução que a gente quer, no que a gente quer como resultado, mas a gente põe o foco no problema e a gente emite aquilo, por mais que a gente tenha equipes de socorro que possam quebrar o nosso galho naquela situação, aquilo volta a se repetir. Por quê? Porque a gente está emitindo aquilo, gente. Para a gente resolver, a gente tem que ir na fonte, a gente tem que buscar o foco do que a gente quer, né? Às vezes é um problema interno, a gente tem que buscar qual é o que realmente está criando aquilo, né? A gente tem que sair da superficialidade e ir para a profundidade. É como uma doença, você toma um remédio e tal, se você não souber a origem, você não cura, tá? Então, como que a gente cocria a nossa realidade? Através da nossa frequência vibracional. Como que ela é formada, né? Ela é formada pelos nossos pensamentos, ela é formada pelos nossos sentimentos, sendo que os sentimentos, o que vem do nosso coração, as emoções, os sentimentos que a gente tem um poder infinitamente maior, é como se fosse 95% para 5% do que a gente pensa em modo consciente, né? Quer dizer, os pensamentos, os sentimentos e as nossas ações, porque a gente tem o livre-arbítrio de agir. Não adianta eu ficar estudando, deitada na cama pedindo tudo, se eu não me movimento, porque a partir do momento que eu coloco o meu pensamento, que eu coloco o meu foco, a minha atenção naquilo que eu estou desejando, sem ansiedade, porque quando a gente tem ansiedade, a gente cria o efeito Zenão, que é uma quebra daquilo que a gente está criando. A gente tem que confiar em Deus, a gente tem que soltar e entregar. Então a gente tem que ter muita tranquilidade em tudo que a gente quer e a confiança de que aquilo vai ser materializado, né? Então quando eu ponho o meu foco, né, o meu pensamento, o meu sentimento naquilo e eu me movo, eu dou um comando para o universo que eu estou seguindo aquele caminho. E o que o universo faz para que a gente cocrie nesse momento? Ele começa, dentro de tudo que é entrelaçado, pessoas e coisas e tudo, ele começa a buscar nos entrelaçamentos, em todas as linhas, um modo de fazer com que aquilo se materialize na nossa vida. Então a gente vai receber intuições, coisas vão acontecer, portas vão se abrir, a gente tem que estar alerta às portas que se abrem, né? E a gente tem que estar, a frequência não é só pensar, sentir e agir, né? A frequência envolve também outras coisas. Então, por exemplo, o universo te manda uma oportunidade. Aí você é uma pessoa presa no ego, não, isso aqui veio, não quero isso aqui não. Olha, não gosto da cor dessa pessoa, não gosto do lugar que essa pessoa nasceu, aí você é preconceituosa. Então, assim, todas as coisas que são negativas, elas atrapalham o nosso processo de evolução e o que a gente quer aqui na Terra, porque a gente veio aqui para ser feliz. A gente veio para co-criar as coisas através da felicidade, não através do sofrimento, né? A gente tem muita crença errada que a gente recebeu no decorrer de toda a nossa vida, principalmente na infância, através das religiões. É por isso que o universo,
é milionário e ao mesmo tempo pobre. É por isso que muita gente passa carência, é por isso que a gente tem tanta dificuldade de ter as coisas, porque a gente tem crenças muito erradas, né? Dinheiro é sujo, dinheiro não é sujo, né? Ah, é difícil que um rico entre nos reis do céu. Mentira, não existe isso. Aquela pessoa de repente está numa frequência muito maior, o universo está dando prosperidade para a vida dela, abençoado seja. A gente deve abençoar, decorem isso, a gente deve abençoar aquilo que a gente quer. A gente não deve ter inveja, a gente não deve criticar uma pessoa que tem muito. Ah, esbanja, mostra, ótimo que ela tenha. O universo é rico, o universo é abundante, Deus é próspero. Vocês acham que Deus está preocupado? Uma pessoa que cria o universo inteiro, todos os planetas, ele cria tudo que existe na Terra, a natureza. Veja como a natureza é abundante. A água, os pássaros, as aves. Você acha que Deus está preocupado se você mora numa casa de 50 metros quadrados ou numa casa de 3 mil metros quadrados? O que é uma casa de 3 mil metros quadrados para Deus? Não é nada. Não é nada. E você é filho dele. Somos nós que colocamos em nós esse limite com as crenças que a gente tem de pobreza, de escassez dentro da gente, né? E obviamente não é que você senta e vai fazer uma meditação, que é importantíssimo antes de tudo você fazer a meditação, você trabalhar a sua respiração, porque é um momento em que você esvazia a mente, que você começa a se conectar. A partir daí a gente vai para o exercício da mentalização, utilizando a mente, utilizando o sentimento e agradecendo aquilo que a gente quer como se já fosse real. Porque o universo não identifica o que é real e o que não é real, no sentido de ser materializado. Ele precisa acreditar que aquilo existe, e aí ele existe, ele começa a materializar para a gente, né? E o que influencia mais a nossa frequência vibracional? Por falar em frequência, quem tiver dúvida, observe no Google tabela Hertz. A tabela Hertz é uma tabela, você vai ver como um funil ou como uma tabelinha, onde você tem sentimentos e emoções, que elas vão de baixo e vão subindo, mudando as cores, como as cores do arco-íris. Ali dentro, cada sentimento e emoção tem um número, uma potência de frequência, tá? Então, quanto mais a gente está elevado, quanto mais a gente está nos sentimentos superiores, mais poder de cocriação a gente tem, de criar o que a gente quer. Quando a gente está lá embaixo, a gente tem uma dificuldade gigantesca, né? A gente está lá embaixo com ódio, a gente está lá embaixo com medo, a gente está lá embaixo quando a gente está estagnado e a gente não faz nada. A gente está lá embaixo quando a gente tem culpa, quando a gente julga os outros, quando a gente critica. Quando é que a gente está elevado? Quando a gente está no perdão, quando a gente está no amor, né? Quando a gente está na luz, quando a gente está na alegria. A alegria e a felicidade são importantíssimas para cocriar. Você não pode cocriar uma coisa que você quer estando triste, gente. Não adianta a gente ficar chorando para Deus, né? Existem coisas na nossa vida que a gente se conforma também, porque a gente não cria a realidade só com a frequência do que a gente acha que é dessa vida de agora. Porque toda ação tem uma reação, nós temos muitos resgates para fazer de várias vidas passadas. Ah, não, então estou condenada a isso, não. Porque a partir do momento que você toma um caminho de expansão de consciência, você estuda e você procura melhorar, você começa a meditar, você faz técnicas e processos para cocriação, sim. Você faz limpeza com o Ho'oponopono, você procura fazer reprogramação mental, porque você tenta quebrar aquela coisa encrostada que está dentro do subconsciente da gente, atrapalhando a nossa vida, né? Porque a gente cocria emitindo ao universo. O que a gente emite? Isso que eu falei, de pensamento, sentimento e ações, mas a gente emite também a antimatéria que está no nosso corpo, e a gente emite o que está no consciente, porque isso aí a gente vai fazer de modo inconsciente, mas é 5% do poder que a gente tem. O maior poder de cocriação está dentro das nossas crenças. E onde estão as nossas crenças, né? Aquilo que eu sei, pelo que eu realmente penso, eu tenho consciência, mas está quase tudo no inconsciente. 95% está lá no inconsciente. E você não sabe pelo seu inconsciente. Sabe quando é que você começa a identificar algumas coisas dentro do teu inconsciente? Você sabe que aquilo tem que limpar, senão você não resolve sua vida? É quando você bate em algumas coisas. Por exemplo, quando você vê riqueza, uma pessoa rica, você se incomoda. Então você já sabe que você tem crença contra o dinheiro. É quando você observa a sua vida e fala, eu estou bem nesse patamar da minha vida, nesse aqui não está. Nossa, eu não consigo estar bem em relacionamento com ninguém. Por quê? Porque de repente você tem uma crença, você teve uma história de familiar, ou você escutou coisas na sua infância onde você tem uma crença que todo homem não vale nada. E aí você passa a ter uma sequência de repetições na tua vida onde nenhum relacionamento dá certo. Onde pessoas péssimas vêm para a sua vida. Por quê? Porque você está emitindo aquilo, é aquilo que está voltando, né?
Então é importante a gente fazer esses processos que são conscientes que eu falei e ao mesmo tempo a gente procurar fazer limpezas de coisas que a gente carrega de vidas passadas também, porque amenizam. Eu, por exemplo, sou ressonante há mais de 2 anos do professor Hélio Couto. A ressonância tira a antimatéria do meu corpo. A ressonância coloca na minha mente informações que eu quero, coisas que eu quero através das ondas de frequência. Né? Eu faço Ho'oponopono e eu faço reprogramação mental. Então a minha vida ela vai melhorando, porque a gente nunca sabe. Então às vezes é um processo longo, às vezes é um processo curto. Isso vai da nossa história, das nossas ações, de tudo e do que a gente está carregando dentro de nós. Isso é o mais importante. Então é difícil, não vou fazer não. O difícil é você não começar, porque todos nós estamos aqui no mesmo caminho, para o mesmo local de retorno para a nossa essência, para Deus, de um caminho de expansão, de crescimento espiritual. Você pode escolher crescer mais pela alegria ou pela dor. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional, tá? Então, acontece muito às vezes a gente tá num processo onde a gente está bem em patamares, outros não, mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo, não na minha história, mas um exemplo para vocês. Eu consigo hoje ter um equilíbrio emocional onde algumas coisas no meu mundo ou na minha vida, que tem a lei do pêndulo no universo, né? As coisas melhoram, depois pioram, depois melhoram de novo. Isso é normal e vai ser assim na vida de todo mundo. Mas eu posso passar por qualquer tipo de situação, eu não entro em desespero. O bom da expansão de consciência é o modo como você lida com seus problemas, porque problema todo mundo vai ter. A gente vai ter muita coisa boa e a gente vai ter problema na vida, porque se nós fôssemos seres extremamente avançados e iluminados, a gente não estaria reencarnado no planeta Terra, que é um dos piores planetas mais atrasados da galáxia. Então, nós estamos aqui exatamente para crescer, para melhorar. Então eu lido, gente, eu posso passar, essa pandemia, todo mundo teve problema com essa pandemia, eu tive grandes problemas com a pandemia também, com o trabalho, com tudo, eu conseguia deitar e ter uma paz interior gigantesca, né? Eu conseguia estar bem, estar tranquila, mesmo em um outro continente, numa situação de pandemia como essa, que envolveu tantas coisas, né? Tantas pessoas com dinheiro, com trabalho, com perda de parentes, com problemas emocionais, e hoje emocionalmente eu tenho um equilíbrio gigantesco, onde milhares de pessoas passam a vida fazendo terapia e não conseguem. Por quê? Porque eu tenho um processo de muito tempo, que é um processo interior meu de expansão de consciência. E eu sei que tudo é passageiro, eu sei quem eu sou e o que eu estou fazendo aqui. Eu sei que eu estou Adriana, não sou Adriana. Isso tudo me faz ter uma tranquilidade. Por que isso é bom? Eu enfrento qualquer desafio ou problema que apareça na minha vida com equilíbrio, com alegria. E o que acontece? Eu reverto aquilo muito mais rápido. Eu sofro muito menos do que outra pessoa sofreria ou tentaria se suicidar, por exemplo. Por quê? Porque eu tenho essa consciência hoje, né? Mas isso cai do céu para mim? Não, eu busco, gente, porque Deus abre oportunidades, o universo dá oportunidades, dá conhecimento. A gente tem hoje a internet, graças a Deus. A gente tem informação para tudo. Tem gente que vem com tudo na mão e a pessoa joga fora porque ela não quer. Sabe, você tem o seu livre-arbítrio de escolher o seu caminho, de querer estudar, de querer aprender, de querer se desenvolver, de querer crescer, de querer estar bem. Ou você tem de não fazer nada. É uma escolha sua, é um problema seu, né? Então, quem caiu aqui nesse vídeo, de repente tinha que escutar isso. A gente nunca sabe. As coisas não acontecem na vida por acaso. Elas têm sempre um porquê, né? E a gente que tem que entender isso e às vezes aproveitar as oportunidades que a gente está tendo, tá? Então eu anotei algumas coisas aqui para falar para vocês, eu acho que eu já falei. As questões que são relacionadas à nossa cocriação, né? Então, tudo que está no nosso consciente, tudo que a gente busca através do consciente, nesses processos, nessas técnicas que eu falei para vocês. No inconsciente, que é muito importante que a gente faça reprogramação mental. Eu faço reprogramação mental no site do professor Hélio Couto, né? Que foi o meu primeiro professor, a primeira pessoa onde eu tive contato com a mecânica quântica. Lá tem reprogramações gratuitas, é só se inscrever no site, tem reprogramação. Eu faço sempre, eu não faço os ciclos que falam de 21 dias, eu faço sempre. Então eu vou, o da felicidade, o da prosperidade, o de relacionamento, eu faço todos, cada dia eu faço um diferente, porque eu sei que tudo aquilo está na minha mente. Hoje eu faço bioquinese, eu faço Ho'oponopono, tudo que me acrescenta e faz bem para mim, eu faço.
Eu consigo ser uma pessoa equilibrada com muita paz, né? Isso é o melhor presente para mim. Todas as outras coisas da minha vida que eu quiser vêm através disso, né? Porque eu já tenho força para construir tudo que eu quiser. Mas primeiro tem que ser de dentro para fora. É daí que a gente começa, tá? Então a expansão de consciência é isso. É importante que quando você queira alguma coisa na sua vida, você coloque o foco nela. Por exemplo, você tem contas a pagar. Não põe o foco na dívida, põe o foco na solução, porque senão você cria mais, tá? Algumas dicas de coisas básicas que eu quero dar para vocês, tentar controlar a mente, não é que a gente controla a mente 100%, mas olha assim, estejam atentos ao que vocês pensam durante o dia, ao que vocês falam durante o dia, porque fica impregnado, gente, a energia até nas paredes da casa da gente, né? Procurem fazer faxina, tirar, a gente precisa dar espaço energeticamente na nossa casa, tirar coisas que a gente não usa, o que está quebrado tem que consertar, a gente libera energia para que entre coisas novas, sabe? Então, cuidado com o que fala, cuidado com o que pensa. Uma técnica de não encostar lá no seu inconsciente coisas que você fala, se você falar coisa negativa, cancela, fala cancelado, cancelado, cancelado. Isso é um comando que você dá para que aquilo não passe, porque quando você afirma muito uma coisa, aquilo termina se tornando realidade, né? E a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? Então, controle da mente. Controla o que você fala, o que você pensa, especialmente o que você sente, tá? Perdoa, procura não criticar as pessoas, procura abençoar o que você quer para a sua vida e não reclama. Uma das coisas fundamentais para você crescer na vida é você ser grato. A gente tem milhões de coisas para ser grato, gente. Sabe, a nossa vida, a nossa casa, o nosso banho quente, a cama gostosa que a gente dorme, os olhos que a gente tem que a gente consegue ver as coisas, né? O alimento que a gente tem todo dia, as coisas que acontecem no nosso dia a dia, a gente tem todo dia o que agradecer. Mas vocês observam que as pessoas procuram reclamar. Então a gente tem, cada vez que a gente reclama, a gente quebra, a gente bota a nossa frequência lá embaixo, porque a gente está sendo ingrato. Quando a gente emite essa gratidão para o universo, para Deus, aquilo volta para a gente como benedição, como coisa boa na vida da gente. Não tem como a gente cocriar sem a gente entrar no processo de gratidão. E é uma coisa genuína, não é uma coisa da boca para fora que a gente fala por falar. Entendeu? Então, não criticar, não reclamar, porque tudo isso vai fazer parte da nossa frequência, né? E uma coisa muito forte para os processos de criação é que a gente entra em sintonia com a nossa centelha divina, praticando o presente, a gente sendo grato, a gente estar atento às intuições. Quando a gente está em sintonia com a nossa centelha divina, que é a energia de Deus que a gente tem dentro de nós, que tem o poder de cocriar tudo, se a gente busca a sintonia com a centelha, a gente resolve várias coisas ao mesmo. É como se tudo começasse a fluir, né? Então, praticar o presente, gente, é a gente, por exemplo, eu tô aqui agora, vocês não estão vendo, mas tá um lindo pôr do sol. Então, em vez de eu ficar, meu Deus, eu pego o celular e vou ver besteira, e o que eu tenho que fazer amanhã? Eu posso contemplar. Então, quando você pratica o presente, você contempla, você se conecta com aquele momento. É uma refeição que você está fazendo e que você agradece, que você sente. É quando você, nas coisas do teu dia a dia, você usa a tua visão, você usa o teu olfato, você usa o seu tato, né? Você sente, você tem todas as sensações, você procura estar ali naquele momento que você está, no teu presente, que é o que existe. Não pensando no passado ou ansiosa com o futuro, deixa eu comer rápido, nem sente o gosto da comida, porque você está agoniado com o que você vai fazer daqui uma hora, ou pensando, meu Deus, o que é que eu vou fazer daqui uma semana e eu quero isso, aquilo. A gente precisa mais